Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal TotalTech Informática. Hoje nós vamos abordar o assunto do circuito Snubber. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe nas redes sociais. Tá bom? Vamos dar início à nossa aula. É uma aula rápida. Nós entendemos como é que funciona o circuito Snubber. Ele é um circuito que ele é disposto aqui próximo do transformador Chopper, né? Ele é ligado em paralelo ao transformador Chopper. Aqui é a alimentação que vem lá do circuito retificador e passa aqui pelo transformador Chopper para que ele induza do primário para o secundário para gerar a tensão de saída da fonte. Então esse circuito nós vamos encontrar ele em todas as fontes chaveadas. Qual é a função dele? É evitar que tensões muito altas possam prejudicar tanto o circuito lá retificador, tanto lá o retificador do primário da fonte, como também queimar o CI chaveador, né? Então esse CI chaveador, nós temos aqui o PWM, o oscilador PWM. Esse oscilador é quem controla o chaveamento, quem controla o chaveamento desse CI, certo? Esse CI, quando o sinal do PWM está em cima, né, ele é positivo, ele passa a conduzir, certo? Ele passa a conduzir, porque quando ele está positivo, ele aciona o transistor, a base do transistor, e faz ele conduzir. Essa tensão que vem lá do retificador, vamos colocar aqui, por exemplo, 160 volts. Ela entra aqui. Quando o transistor conduz, essa tensão passa aqui pelo primário do transformador Chopper e vem até aqui o CI, certo? Essa tensão ela passa nesse sentido. Quando ela passa aqui, esse circuito aqui ele está inativado, ele está parado. Quando o transistor permite a condução da energia, ele está parado. Então aqui ela passa e no momento que o sinal ele está negativo, esse CI ele entra em corte. Quando esse CI entra em corte, essa tensão ela vai ficar aqui nesse setor aqui. Então ela é uma tensão muito alta porque o primário do transformador ele estava sendo energizado e estava passando aqui a tensão. Então a corrente estava nesse sentido aqui. Quando corta, há um acúmulo de energia aqui. Nesse momento, o primário do transformador ele induz o secundário, né? Porque aqui não há comunicação entre os dois, comunicação física apenas por indução eletromagnética. Ele induz e passa para o outro lado, mas aqui vai ficar uma tensão muito alta. Então, todo o transistor ele tem lá nas especificações qual a tensão máxima de funcionamento dele, qual a tensão máxima que ele suporta. Quando é feito esse corte, esta tensão ela sobe a um valor muito alto. Vamos dizer que ele suporte aqui 300 volts. Vamos dizer que a tensão que ele suporte funcionar com 300 volts. O transistor. Quando há o corte aqui, essa tensão ela vai passar desse valor. Muitas vezes ela chega próximo ou ela pode ultrapassar. Se ela ultrapassar esse valor, o que vai acontecer é que esse transistor ele vai estourar, né? Ele não vai suportar e vai estourar e vai danificar o circuito. Então, qual é a função do snubber, do circuito snubber? Quando o sinal de PWM ele está positivo, ele polariza o transistor conduz, essa tensão que vem de lá do retificador, ela passa por aqui, vem 160, por exemplo, e aqui a bobina é carregada, o primário do transformador é carregado, certo? O primário é carregado. No momento do corte, quando o sinal passa negativo, no momento do corte,
que essa tensão sobe porque foi interrompida aqui a passagem de tensão, de corrente, o que acontece? Para evitar que essa tensão ela possa ultrapassar a capacidade que suporta o transistor, esse circuito ele entra em ação. Então aqui nesse momento, quando o primário induz o secundário, para que essa tensão ela vá lá para a saída da fonte, né? Passa pelo retificador, pelo um capacitor e vai para a saída. O que acontece? Esse circuito aqui ele amortece esse impacto do corte aqui, ele amortece a quantidade de tensão que fica armazenada aqui nessa região. Então ela vem por aqui, passa por esses diodos, passa por esse capacitor, por esse resistor e ela amortece esse fluxo de tensão para evitar que esse transistor ele venha se danificar, certo? Ele venha explodir, ele venha partir. Então a função do circuito snubber ela é amortecer, certo? O excesso de tensão que fica nesse setor após o corte do transistor. Essa que é a função primordial desse circuito. Então eles se apresentam em fonte chaveada de muitas maneiras, né? Tem uns que é somente nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui o primário e daqui vem a tensão do retificador, certo? Aqui para o primário do transformador. Em paralelo aqui, às vezes tem circuito que é bem mais simples, ele tem aqui um diodo, outro diodo ligado em paralelo aqui com o lado primário do transformador, certo? Do transformador Chopper. Em alguns exemplos bem mais simples, aqui nós temos esse diodo e esse outro diodo. Nesse caso aqui, quando o transistor entra em corte, a tensão ela se acumula aqui nesse setor. O que vai acontecer? Esse circuito aqui, ele não vai amortecer o excesso de tensão, de energia que fica aqui nesse setor. Na verdade, ele vai suprimir, ele não vai deixar que essa tensão ela venha voltar novamente por esse caminho e prejudicar aqui o funcionamento do transistor chaveador. Então ele funciona como um supressor, né? Ele absorve esse impacto aqui e evita que o transistor ele venha ser danificado. Em outros casos, por exemplo, nós temos aqui o primário do transformador. Aqui nós temos a tensão que alimenta. Aqui paralelo nós temos um circuito. Nós temos aqui um resistor. Nós temos aqui um capacitor. E aqui nós temos um diodo. Então tem circuitos que são montados dessa maneira, certo? Mas a função básica dele é essa. Ele absorve o impacto do excesso de tensão que fica aqui quando o transistor entra em corte, né? Nós sabemos que esse transistor ele é controlado por esse oscilador PWM, né? Ele manda o sinal, ele conduz e depois o sinal ele manda positivo, depois o sinal vem negativo, ele corta e isso ocorre milhares de vezes por segundo, né? Então esse circuito ele é montado exatamente para nesse momento do corte absorver o excesso de tensão que fica aqui nesse setor para evitar que seja danificado tanto o transistor quanto essa parte do circuito aqui, a fonte não venha a funcionar corretamente. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe nas redes sociais. Ajude na divulgação do canal. Possa mostrar para outras pessoas o nosso trabalho, tá bom? Era somente isso que tinha para essa aula.
Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.